Eu sei que você sempre teve dificuldade para dizer não e impor os seus limites para as pessoas. Então hoje eu vou desenhar, ou melhor, exemplificar para você o porquê você deve dizer não e como você vai fazer isso para que isso fique cada vez mais claro na sua cabeça e que você impõe os seus limites. Damas e cavaleiros, um cenário um pouco atípico. Agora eu tenho um quadro de apoio. Mais do que nunca, o que eu sempre quis na minha vida é dar aula. Então, nada melhor do que eu dar uma aula para vocês sobre como dizer não. Já falei sobre a coragem de desagradar, já falei sobre vários aspectos muito abrangentes, mas hoje a gente vai tocar num ponto que é claro, como dizer não e por que dizer não. Mas Igor, por que eu não consigo dizer não? Vamos começar essa aula. Espero que não esteja desfocando para vocês. Primeira etapa. Por que você sempre diz sim? Vamos entender isso? A maioria das pessoas diz sim e amém para tudo porque elas não aprenderam a falar a palavra não. Ah, isso é óbvio, por isso que você está aqui dentro dessa aula. Mas por que sempre dizer sim? Vamos entender essas etapas? Porque para entender o porquê é tão difícil usar essa palavrinha que é tão pequenininha, por que a gente não consegue dizer ela? Apesar dela ser tão pequena, por que isso te trava? Parece que aquilo não sai se ela é tão pequena assim. Para isso, a gente vai entender por que você sempre diz sim. Vamos começar? Eu tô aqui até, para vocês terem uma noção, eu literalmente separei uma aula para vocês sobre isso. Eu tô aqui com o meu computador. E no meu computador eu coloquei os tópicos que fazem as pessoas dizerem não e por que isso atrapalha a tua vida. Bom, a primeira coisa é porque você tem um espírito nobre. Então você é uma pessoa muito nobre. É uma pessoa que sempre quer ajudar. Uau, Igor, mas isso não é bom? Isso não é algo venerável na minha vida? Sim, em partes. Ser uma pessoa boa, ser uma pessoa nobre, uma pessoa que ajuda, é de fato algo bom. Isso agrega na tua vida. Você tem uma coisa que está muito popular ultimamente, que é empatia. Muito bom. Ter empatia pelo outro é muito importante. Saber que você é nobre, que você quer ajudar e que isso acontece porque você tem empatia é muito bom. Significa que você não é um psicopata. Ó, já avançamos. Mas por que se isso é tão bom, por que ele tá aqui no porque a gente sempre diz sim? Bom, vamos entender uma coisa. Quando uma pessoa quer ser nobre, ela geralmente ela quer ajudar. E com essa ajuda, ela quer proporcionar um bem para o outro. Mas a primeira coisa que você tem que entender é que quando você está querendo ajudar o outro, você tem que fazer uma pergunta muito importante primeiro. Ele quer ser ajudado? Porque é muito bom querer ajudar uma pessoa, mas para que o outro consiga aquilo que ele quer, ele tem que querer. E querer é algo extremamente importante para algo mudar. Então, é muito nobre você querer o benefício de ajudar uma pessoa, mas se ela não quiser, isso nunca vai acontecer. Eu tenho certeza que você já ouviu aquela expressão: "Ah, não, nunca dê pérolas aos porcos". Basicamente, o que essa expressão quer dizer é que se você tentar ajudar quem não quer ser ajudado, vai ser a mesma coisa que você dar um benefício para uma pessoa que não quer esse benefício. Então, a nobreza, ela é importante. E aí você pode usar isso como uma defesa, de até falar assim: "Ah, mas Igor, eu ajudo porque eu quero bem. O que o outro vai fazer com isso é independente da escolha dele". Não é bem assim que funciona. Porque se você quer fazer uma ação nobre, é porque você quer que o outro avance. Só que nem sempre o outro quer avançar. Nem sempre o outro quer ser ajudado. Então você tem que entender que é muito egoísta querer ajudar uma pessoa que não quer ser ajudada.
Você já tentou mudar algo em você e você já percebeu quão difícil é fazer isso? Por exemplo, um hábito, algo, um costume, uma rotina que você já tenha? Você já percebeu quão difícil é fazer isso? Pois então, quando você tenta mudar o outro, é mais difícil ainda. Porque além de você ajudar ele a mudar, você tem que convencer ele a querer ser mudado. E isso é a primeira coisa de por que que às vezes você precisa dizer não para as pessoas e por que que sua nobreza não pode ser algo que sempre tem que ser vindo para uma imposição que você quer para a pessoa. Às vezes ela não quer ser ajudada. Às vezes ela não te pediu a tua nobreza. E aí vem o segundo pilar. Por que que eu preciso ser nobre? Eu preciso ser nobre porque eu preciso mostrar que eu sou nobre. E aí isso diz mais sobre você do que sobre o outro. Às vezes você não quer ajudar, não quer ser nobre porque você quer ajudar. Às vezes você quer ser nobre porque você quer ser visto como uma pessoa que é acolhedora, que é uma pessoa de ideais, que é uma pessoa que ajuda os outros. E aí eu te digo, por quê? Por quê? A validação social para você vale mais do que de fato ajudar uma pessoa? Bom, isso aqui é o começo de tudo. Mas eu não quero me aprofundar nisso, a gente pode fazer um tema só voltado a mostrar e validação social. Isso a gente pode fazer depois. Mas por que que a gente não consegue dizer não? Primeiro, porque a gente quer ser nobre e ajudar uma pessoa. Beleza. Só que a gente precisa entender que para ajudar uma pessoa, ela tem que querer ser ajudada. Essa é a primeira etapa. E aí, a segunda etapa, que até eu volto no meu computador, é que você tem medo. Mais medo do que medo de desagradar. Quando você tem que dizer não para uma pessoa, muitas vezes você vai ter que lidar com a consequência de não satisfazer o que ela quer. Não dizer sim para o que ela quer. E esse medo de desagradar, ele está mais relacionado com um outro medo, que é o medo de perder. Às vezes você não diz não para uma pessoa porque não é só o fato de desagradar ela. Você tem medo que ao desagradar ela, você perca ela. E aí eu quero te dizer uma coisa para você quebrar esse paradigma que você tem na tua cabeça, é que quem sofre pelo que teme já perdeu. Então o que que é o teu problema aqui? É o teu medo de perder. Você tem que entender esse ponto aqui, ó. A pessoa A pessoa que te ama, ela entende os limites do amor. Ela entende que nem tudo pode ser que você faça para ela. Tem coisas que ela vai ter que fazer. E aí, essa parte de medo de perder, ela é quebrada principalmente quando você entende que o limite que você impõe para ela vai definir se é algo que é uma pessoa para ficar na tua vida ou não. Porque às vezes você já sabe que essa pessoa não é uma pessoa que é garantida na tua vida, ninguém é garantido de ninguém, mas que é uma pessoa que confia de fato em você e ama e gosta de você de fato. Então, quando você evita os conflitos, você já sabe que se você gerar um ruído, essa pessoa cai fora. E você não quer perder essa pessoa, porque você tem medo de perder essa pessoa. Então, entenda isso. O medo de desagradar está mais atrelado ao medo de perder. Só que quem ama entende limites. E quem não ama, se essa pessoa sair, você desagradar essa pessoa e perder essa pessoa, você não está perdendo uma pessoa que era para ficar na sua vida. Porque quem ama entende os limites que você impõe para ela. Essa é a segunda etapa. Vamos para a terceira? Para essa etapa, eu quero até apagar o quadro que eu fiz, ou melhor, eu quero, deixa eu ver se eu consigo escrever aqui embaixo. Acredito que aqui embaixo vá. Essa etapa, ela é mais importante. Aqui eu vou ter que apagar, não vai dar certo. Isso não vai caber. E a gente vai para a etapa principal,
E eu quero o quadro inteiro justamente por isso. E aí agora a gente vai responder o porquê que você tem que dizer não para uma pessoa. Entenda, pequeno gafanhoto. Quando uma pessoa, ela precisa correr risco, ela precisa fazer algo diferente, ela está sujeita a falhar, enfim, falhar, acertar, conquistar. Quando você diz sim, e geralmente esse sim vem para resolver um problema do outro, fazer algo pelo outro, você pula essa etapa da pessoa. Você tira a fase mais importante, que é testar algo e lidar com a consequência. Então, geralmente esse dizer não vem para algo que é a pessoa precisa fazer algo, ou ela delega que você faça algo para ela, ou ela tem que resolver alguma coisa e ela pede para você fazer. E aí, quando você não diz o não e você diz o sim, você está tirando dessa pessoa a possibilidade dela testar e resolver por conta própria como um adulto e lidar com as consequências. Com as consequências, quais consequências, Igor? Falhar, acertar, conquistar. Você tira dela essa fase que é a mais importante. Por isso que quando você não diz não, querendo ser uma pessoa, vamos voltar aqui, nobre, mesmo na tua intenção de ajudar, você atrapalha. Então, mesmo que você quer ajudar uma pessoa, você acaba atrapalhando ela. Porque você não possibilitou que ela tivesse a fase de testar algo e lidar com as consequências disso. Porque toda pergunta que gera para a resposta que você diz sim é geralmente relacionada à resolução de problema. Como, por exemplo, você pode fazer isso? Você pode me emprestar? Você pode resolver para mim? Você pode ir lá para mim? Você pode me buscar? Você pode fazer... É sempre algo que você tem que resolver um problema para o outro. E quando você faz isso, de novo, você tira a parte mais importante, que é testar e lidar com as consequências. Então você pega essa pessoa e, como uma criança, você pega ela no colo e fala: não, deixa que eu resolvo para você, eu vou te poupar de lidar com falhas, acertos e conquistas, erro, enfim, tanto faz. Então, o teu dizer não, apesar da sua nobreza, ela atrapalha a vida de uma pessoa. Então, esse é o motivo principal pelo qual você tem que dizer não. Não posso, não vou fazer, não quero. E aí vem a última, que é a principal também. Eu falei que essa era a principal porque essa é a que dá mais ênfase em tudo, no embasamento do porquê, apesar da tua nobreza, você tem que dizer não. Mas vem por... Não sei se está dando para ver aqui, mas não querer. Às vezes você só não quer fazer. Mas por conta do medo, daquilo que a gente conversou antes, você acaba fazendo. Então, não querer te faz um motivo para você dizer não. Querer ser nobre atrapalha. Então você tem que dizer não. Querer ajudar, querer resolver, pegar na mão de uma pessoa faz com que você acabe atrapalhando ela do que de fato ajudando. Então, agora desenhado para você, você consegue entender o motivo pelo qual você tem que aprender a dizer não? Entendeu esse conceito? E aí agora eu te respondo. Ficou claro para você que, apesar de ser nobre, de ser uma pessoa boa, isso não vai tirar o fato de que você é uma pessoa boa? Você atrapalha a pessoa? Então, apesar da tua boa intenção em ajudar uma pessoa, você acaba atrapalhando ela.
Entenda isso quanto antes. Foque e gaste a tua energia em ajudar quem quer ser ajudado e ajudar a si mesmo, para depois você tentar ajudar o outro. Entenda isso quanto antes. Eu sei que a tua intenção é sempre ser uma boa pessoa. Isso, dizer não quer dizer que você é uma pessoa ruim. Como eu próprio disse para vocês, se você não dizer o não, às vezes você vai ser uma pessoa ruim, porque você vai atrapalhar a vida do outro. Então, entenda isso o quanto antes. Dizer não parece ser difícil, até você entender o porquê que você tem que dizer não. As coisas, depois que esclarecidas, ficam mais fáceis de ser ditas. E eu espero do fundo do meu coração que esse vídeo tenha ajudado você e que de fato você tome consciência disso e tome ação a partir disso. Se você tem sugestão, se você quer que eu aborde algum outro tema, se você está gostando desse novo estilo de vídeo aqui no canal, deixe nos comentários, deixe sugestões, deixe feedbacks e não se esqueçam, eu tenho meu Instagram, se você quiser me seguir lá, @IgorSutil, e se precisar de ajuda, eu estarei à disposição. Eu encontro vocês no próximo vídeo. Tchau!